Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da matéria de Direitos Humanos. E o tópico desse nosso encontro, dessa nossa aula, são os sistemas de proteção dos direitos humanos, né? Veja, essa é uma aula introdutória ao tema para que você saiba, enfim, então, como que funciona a proteção internacional dos direitos humanos hoje. É evidente que nesse encontro não serão estudados, né, os pactos, as convenções, as declarações em si, tá? É para compreender como é que há a estruturação justamente de controle. Olha só comigo aqui. Nós vivemos hoje numa época de internacionalização dos direitos humanos, né? Após alguns precedentes históricos importantíssimos, como foi o caso do direito humanitário, em especial por conta da Convenção de Genebra, como foi o caso da Liga das Nações e da OIT, houve ali com esses precedentes uma abertura maior para que fosse possível criar uma política internacional de direitos humanos que vinculassem todos os países. E aí então foram criados os grandes sistemas de proteção. E você tem que saber o seguinte: o que eu vou falar agora, os sistemas que eu vou mencionar, eles coexistem, tá? Esses sistemas, eles vão existir, um não vai, de forma nenhuma, anular o outro. Pensa comigo. Primeiro, nós temos um sistema que abrange, tá, todo o mundo, que é o sistema global de proteção dos direitos humanos. Esse sistema global, portanto, ele não tem nenhuma limitação territorial ou de continente, nada disso. Há um sistema único no mundo todo para a proteção dos direitos humanos. Esse sistema, chamado de sistema global, é qual sistema? É o sistema da ONU. O sistema da ONU é um sistema global. Todos os países do globo terrestre podem fazer parte da ONU, desde que a ONU reconheça realmente esses países. Ficou claro? Então, um sistema geral. Eu vou falar sobre quais são os principais documentos desse sistema daqui a pouco. Mas, por outro lado, houve uma preocupação também, e há essa preocupação constante, no sentido de que nós temos também algumas peculiaridades regionais, né? Ok, se fala de um sistema global, foi necessário e foi criado, mas nós temos alguns valores que talvez em determinadas regiões do globo, né, tem uma conotação um pouco diferente do que em outras. Pense, por exemplo, em relação aos direitos dos homens e das mulheres, em relação a questões religiosas, isso vai variar bastante dependendo do local em que você se encontra. Para isso, foi criado um outro sistema de proteção. São os sistemas ou o sistema regional. Ok? E aí agora eu vou então estipular sistemas que, como regra, vão pegar continentes ou regiões que tragam ali alguma uniformidade. Hoje nós temos 3 sistemas regionais em funcionamento. O sistema europeu foi o primeiro deles e é o mais bem desenvolvido. Depois nós temos o sistema americano, o nosso, tá? O sistema da OEA, a Organização dos Estados Americanos. É um sistema regional de proteção. E hoje há também o sistema africano, tá? Também existe o sistema africano. Existem outros sistemas que, né, estão em implementação, né? Um para países asiáticos e outro, né, um sistema ali dos países ali na região do Oriente Médio. Então tentar criar um sistema único deles e um sistema único de países asiáticos por conta, como eu falei, de uma tentativa de trazer uniformidade em relação a alguns valores de cada cultura. Mas então ficou claro isso? Veja, um não vai excluir o outro. Vamos falar do nosso caso. O Brasil, ele faz parte do sistema da ONU, claro, mas ao mesmo tempo faz parte do sistema da OEA. Só que daí a OEA delimita só para as Américas. Eventualmente, alguém que seja vítima de uma violação de direitos humanos pode escolher um ou pode escolher outro. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo que eu vou dar foi o caso da Maria da Penha. A Maria da Penha, quando ela foi tentar se socorrer, né, de organismos internacionais por conta de um descumprimento no Brasil em relação a direitos dela, ela se socorreu do sistema regional. Ela foi para a OEA, ela foi buscar amparo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Outro exemplo, se deve lembrar que na ação penal em que o Lula ele era acusado, não sei se você se recorda, mas ele buscou socorro
na ONU. Ele entrou com um pedido na ONU alegando, na época, perseguição. Enfim, se teve ou não teve, não cabe a gente aqui analisar isso. O que eu quero mostrar é, ele buscou o sistema global e a Maria da Penha buscou o sistema regional. Percebem que então esses sistemas eles coexistem? Um não eliminou o outro, né? Um não elimina o outro. Outro detalhe importante, o que não dá é para tentar buscar os dois sistemas ao mesmo tempo. Isso não tem como. Eu vou entrar com um pedido tanto na OEA quanto na ONU. Isso não dá. O que também não dá é, por exemplo, alguém aqui no Brasil, um brasileiro, sofrendo uma violação de direitos humanos aqui, tentar se socorrer do sistema regional europeu ou africano. Não, né? Aí por isso que é criado o sistema regional, né? Então ele tem uma delimitação. Agora, se eu estou aqui, eu posso então pegar o sistema regional do local onde eu estou ou o sistema global. Ficou claro isso? Então dá uma olhadinha, aqui tem tudo que você precisa saber acerca dos dois sistemas. Um sistema global e um sistema regional. O sistema global é um só, é o sistema da ONU. Já os sistemas regionais, então, nos interessa em específico o americano, claro, o sistema da Organização dos Estados Americanos. Mas existe também o sistema europeu, que é o mais bem desenvolvido, é o mais antigo, e tem o sistema africano. Esses são os formados, repito, né? Nós temos aí, né, os projetos de implementação de um sistema para países do Oriente Médio e um sistema para países asiáticos. Ficou claro? Bom, quando a gente fala desses sistemas, outro ponto importante é saber o seguinte. Existe normalmente um conjunto normativo, tá? Ou seja, quais são as normas que regem esses sistemas, os documentos mais importantes, e também, claro, existem os órgãos de proteção. Nesse nosso encontro, os órgãos de proteção não nos interessam, tá? Me interessa avaliar aqui qual é o conjunto normativo. Em relação aos órgãos de proteção, você veria, por exemplo, na ONU. Quais são os órgãos da ONU? Então você tem lá o secretariado, você tem a Assembleia Geral, você tem, né, o Conselho de Segurança. Então são vários órgãos que existem dentro da ONU. Mas isso é assunto para outro momento. O que nós queremos saber é o seguinte: quais são os principais documentos desses sistemas? Tá? Começando pela ONU. Olha só comigo. O principal documento, ou melhor, não é o principal, mas o primeiro documento, é o que deu origem à ONU. Quando que a ONU surgiu? Olha só, ela surge logo após o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, por meio da Carta das Nações Unidas. Olha só, hein? A Carta das Nações Unidas, ela data de 24 de outubro de 1945 e formaliza a criação da ONU. A ONU, meus caros, ela foi uma sucessora espiritual da antiga Liga das Nações. A Liga das Nações ela foi criada quando encerrou a Primeira Guerra. O objetivo era muito parecido, só que a Liga das Nações ela fracassou, né, porque teve a Segunda Guerra. Então, por isso que foi criado, né, uma instituição, né, mais bem aprimorada. Enfim, a ONU, ela, né, na verdade, não foi só o nome que mudou, ela tem uma estrutura um pouco diferente. Bom, e quais são os objetivos da ONU? Né, enumerados na Carta das Nações Unidas. Primeiro, e mais importante, manter a paz e segurança internacionais. Só se pensar, eu estou saindo da guerra, então estou no período do pós-guerra, claro, a primeira preocupação era essa. Ainda, então desenvolver relações de amizade entre as nações, cooperação internacional, ser o centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. Então, tentar unificar num único lugar o que as nações elas realmente, né, pretendem e pleiteiam. Outra questão, os princípios. A igualdade entre os Estados. Tá? A igualdade entre os Estados. Boa fé. Né? Afinal de contas, se eu assumo uma obrigação internacional, eu tenho que acreditar na boa fé dos Estados. Por isso que, né, existem esses acordos para o país não fazer pesquisas com relação a armas atômicas, com relação a armas biológicas, e aí às vezes há um descumprimento, mas ele assumiu um compromisso perante a ONU. Por isso tanta discussão. Pega o caso da Coreia do Norte, o caso do Irã, enfim, países que, de certa forma, né, por vezes enfrentam, né, esses compromissos que eles teriam assumido. Em tese, é como se a ONU tivesse ou acreditasse na boa-fé deles. Se eles dizem que não vão fazer pesquisa, acreditar-se-ia, né, que eles cumpririam. Bom, solução pacífica dos conflitos. Né? A ONU,
ela só vai realmente utilizar de meios não pacíficos em último caso, né? Então, são feitas tratativas, não dando certo, são feitos embargos àqueles países, né? É feito um ato de censura, mas a guerra é só o último caso. A ideia é tentar solucionar de forma pacífica sempre, sem utilizar a força, tá? Esse é o propósito da ONU, né? Então, enfim, quando foi criada a ONU, ela foi criada e a Carta das Nações Unidas já trouxe quais seriam os órgãos dela. Então você tem a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança aqui é aquele que é composto por 5 países, né, que são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Você tem lá os Estados Unidos, né, você tem a Inglaterra, você tem a França, você tem a China e a Rússia. São 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança, o que a gente chama de cadeiras permanentes. Esses não saem de lá. E aí você vai ter outros países que ingressam de forma rotativa, né? Mas tem cadeiras então temporárias. Há muito tempo, países como o Brasil, a África do Sul, a Índia, né? Eles vêm pleiteando uma cadeira no Conselho Permanente, mas cada vez a gente vê isso talvez mais distante, né? Então, o Conselho de Segurança talvez seria o órgão, né, hoje de maior força dentro da ONU, por isso que os países querem tanto fazer parte dele. Mas, de qualquer forma, tem o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, que está desativado, salvo engano, desde 94, tá? E o Tribunal Internacional de Justiça, ou Corte, como se fala no Brasil, além do Secretariado. Então esses são os órgãos da ONU. Mas de qualquer forma, então, né, vocês fiquem sabendo que a ONU foi criada pela Carta das Nações Unidas. Não é o objetivo desse encontro falar da ONU em si, tá? Não é o objetivo dele. O objetivo é falar como é que funciona esse sistema de proteção. Então eu quero dizer o seguinte, quais são os documentos que formam? Você quer descobrir assim, qual é a normativa básica da ONU? Bom, em 1948 foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o marco da proteção de direitos humanos no mundo, tá? É o documento talvez mais importante que nós tivemos porque havia uma necessidade de se dizer quais eram de fato esses direitos, né? Até hoje muita gente tem dificuldade, muita gente, né, para definir direitos humanos, acha que direitos humanos abrangeria absolutamente tudo. Não, né? Houve uma tentativa de delimitação, uma declaração. Essa declaração, ela levantou algumas dúvidas em relação ao poder de vincular os países, porque ela não foi elaborada como se fosse um tratado, uma convenção, não. Ela é uma declaração, uma carta de boas vontades. Para evitar isso, foram criados em 1966, ao mesmo tempo, 2 pactos. O que esses pactos fizeram? Eles pegaram os direitos da declaração, mas repetiram agora sob a forma de pacto, porque agora sim tem uma forma de convenção em que eu vinculo sim os estados, em que eles se obrigam a cumprir com aquelas regras. Nós temos o pacto dos direitos civis e políticos, ou seja, são direitos de primeira geração, né? Então esse primeiro pacto aqui, ó, tá vendo ali da esquerda? Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e aí o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tá? De 1966. Nós temos aqui então direitos, repito, de primeira geração. E ao mesmo tempo foi criado o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que seriam direitos de segunda geração. Olha que interessante. Hoje, a doutrina chama esse conjunto, esses 3 pactos aqui, né, ou melhor, esses 2 pactos mais a declaração, chama de International Bill of Rights. Quando você soma os 3, nós temos a chamada International Bill of Rights. Então, se você encontrar esse termo no teu concurso, você já sabe, International Bill of Rights é o conjunto desses 3 documentos. Pense em, olha que interessante isso do ponto de vista histórico, né? Você tem lá o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Você tem basicamente 3 países com visões de mundo parecidas, Inglaterra, Estados Unidos e França, né? Que buscavam muito mais ideais como o ideal da liberdade, mas você tem outros 2 países que a visão de mundo era bem diversa.
Rússia, na época, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e você tinha a China, que tinha uma visão muito mais voltada não para a liberdade, mas sim para a igualdade. A Declaração Universal, ela conseguiu congregar essas duas visões, esses dois direitos. Mas aí não conseguiram mais acordo. Pense, em 1966, a gente estava aí no auge da Guerra Fria. O que aconteceu? Separaram os pactos. Direitos civis e políticos, que são direitos da liberdade. Então, né, de um lado nós tivemos esse pacto. Do outro, direitos econômicos, sociais e culturais são direitos mais relacionados à igualdade, direitos de segunda geração. Claro que o bloco, né, soviético e da China representava muito mais esse segundo, então não conseguiram mais aquela uniformidade. De qualquer forma, você somando todos eles, então você tem justamente esse International Bill of Rights. Então esses são os principais documentos, ok? Claro, nós temos convenções específicas. Né? Nós temos ainda convenções específicas no âmbito da ONU. E aí, né, vai longe, convenção relacionada à criança, proibição de trabalho escravo, proibição de discriminação, relacionada a trabalhadores migrantes, e por aí vai. Específicas são várias, mas os documentos gerais, esses são os principais. Fechou? Então o sistema normativo da ONU é o International Bill of Rights, composto pela Declaração Universal e pelos dois pactos internacionais. Bom, chegamos agora ao nosso sistema. Agora vamos falar do conjunto normativo do sistema regional, o sistema da OEA, o que a gente faz parte, o que o Brasil faz parte. Quais são os principais documentos do nosso sistema? E aí são dois os documentos. Primeiro, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Veja aquela data de 1948 também, a mesma data da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o segundo documento é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, também chamada de Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969. Tá? Então esses são os dois principais documentos. O Pacto de São José da Costa Rica, em 88, ele recebeu um protocolo adicional. Então vejam, não é um documento, enfim, que eu vou colocar como um terceiro momento. Não, ele é um protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos, um protocolo adicional. Só que agora, ele trouxe direitos econômicos, sociais e culturais. Esse protocolo ficou conhecido como sendo o Protocolo de São Salvador, tá? Então você tem que gravar isso. Pacto de São José da Costa Rica, e o pacto trazia direitos de primeira geração, ou seja, direitos civis e políticos. Ao passo que o protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, então trazia o quê? Direitos de segunda geração. Vocês conseguem notar como sempre há esse conflito entre primeira geração e segunda geração nesses documentos? Né? Porque são visões diferentes. Vamos pensar que no âmbito das Américas, claro, né, os Estados Unidos como a locomotiva principal da OEA, então primeiro venceu sempre a visão que eles tinham, né, a visão de liberdade, né, o país da liberdade. Né? Então, claro que foi ali o que realmente conduziu ao Pacto de São José da Costa Rica. Mas com o tempo, enfim, a gente foi percebendo que direitos sociais também são importantes, por isso que em 88, então, é criado o Protocolo de São Salvador. Ok, evidentemente que existem outros documentos também. Existem várias convenções específicas, várias convenções. Mas em relação à normativa básica, é isso que você tem que saber. Então, sistema da ONU e sistema da OEA. E em relação aos outros sistemas, eles não interessam agora em relação à documentação deles, porque não vale para o Brasil. Então o sistema europeu também tem a Declaração Europeia dos Direitos Humanos, mas isso agora interessa ao sistema deles. Né? Para a gente, são dois os sistemas que realmente são relevantes. Repito, ONU e OEA. Ficou claro? Melhor para entender assim? Né? Existem dois, eu poderia me socorrer em tese de um e do outro. A Maria da Penha, quando ela quis alegar que houve a violação a um direito humano, aonde que ela ia procurar os documentos para ver qual era o direito que ela tinha? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não. Ela buscou aqui, ó, na Declaração Americana dos Direitos Humanos e no Pacto de São José da Costa Rica. Agora, o caso do Lula que eu mencionei, quando ele vai buscar a ONU, em quais documentos que ele vai buscar esse suporte? Aqui,
na Declaração Universal, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ok? Sem contar, evidentemente, então, as convenções que seriam específicas. Para finalizar essa introdução a esses sistemas de proteção. Olha só, fala-se muito que nessa primeira etapa, veja, você tem pactos, você tem declarações que são genéricas. Não é um pacto sobre tortura, sobre os direitos da mulher, sobre os direitos da criança. Você reparou? São genéricos, né? É uma convenção sobre direitos, mas não específico sobre um ou outro, nem sobre um grupo. Nós chamamos essa fase de sistema de proteção geral. A ideia é o seguinte, quando houve o encerramento da Segunda Guerra, havia uma preocupação em matéria de direitos humanos de se restabelecer, em primeiro lugar, que todos os seres humanos são iguais, são livres e todos são dotados de dignidade. Então, em primeiro lugar, esses documentos vieram de novo, a assentar realmente essa noção de que todos somos iguais. O que a gente chama de igualdade formal. Todos no patamar de igualdade. Somente depois é que começam a ser criadas convenções específicas para proteger grupos. Mulheres, crianças, idosos, deficientes. Porque aí, então, quando a gente tinha já essa ideia de novo consolidada, era possível proceder ao que a gente chama de igualdade material. Qual que é a diferença entre a igualdade material e a formal? A igualdade formal considera todos iguais perante a lei e ponto. Tem muita gente que até hoje quer defender isso. Eu digo, gente, se a gente fosse defender isso, você vai pegar, por exemplo, um prédio público, imagine que tem um órgão que funciona no 18º andar do prédio. Você não vai ter elevador, vai ter uma escada, vai chegar um cadeirante, e aí eu quero ver alguém chegar e falar para ele o seguinte, todos são iguais perante a lei, suba as escadas. Isso é igualdade formal. Adianta? Claro que não. Isso é pouco. Porque aí entra então a chamada igualdade material. A igualdade material, ela busca sim desigualar os desiguais, na medida dessas desigualdades, mas para quê? Ao contrário do que aconteceu na Segunda Guerra, não era para diminuir o direito, a gente está falando isso para assegurar realmente a fruição de alguns direitos. Por exemplo, por isso que nós temos legislação que diz que tem que se evitar barreiras arquitetônicas a cadeirantes. Então você vai ter que colocar rampas, você vai ter que colocar elevadores, e aí sim eu alcanço a verdadeira igualdade, a igualdade substancial, a igualdade material. Então essa segunda fase de proteção dos direitos humanos, ela é marcada por conta dessas convenções. Essas convenções, elas buscam grupos vulneráveis e passa a protegê-los. Repito, ela traz diferenciação, ela traz uma discriminação? Traz, mas é o que a gente chama de discriminação positiva. Ela não é para reduzir direitos, ela é para garantir que eles tenham realmente a forma de fruir dos mesmos direitos que todos nós. É isso, tá? Então, sabendo desses dois momentos, com isso e a introdução aos sistemas de proteção dos direitos humanos, com certeza você vai conseguir ir bem na prova. Fechado? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus, bons estudos, tá? Não se esqueçam de dar um joinha para o professor aí no final da aula se você gostou e até os próximos encontros.